Capítulo 5. Entretanto, os homens e as suas esposas levantaram um grande clamor contra os seus irmãos judeus. Alguns diziam: Nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos. Precisamos conseguir cereais para comer e continuar vivos. Outros diziam: Estamos dando nossos campos, nossos vinhedos e nossas casas como garantia para conseguir cereais, por causa da falta de alimentos. Ainda outros diziam: Pegamos dinheiro emprestado para pagar o tributo do rei, dando nossos campos e nossos vinhedos como garantia. Ora, nós e nossos irmãos somos da mesma carne e do mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles. Mas ainda assim temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas à escravidão, e algumas de nossas filhas já são escravas. E não podemos fazer nada para impedir isso, porque nossos campos e nossos vinhedos já pertencem a outros. Ao ouvir seu clamor e essas palavras, fiquei muito irado. Então refleti com cuidado sobre esse assunto e comecei a discutir com os nobres e os subgovernadores, dizendo: Todos vocês estão exigindo juros do seu próprio irmão. Além disso, convoquei uma grande assembleia por causa deles. Eu lhes disse: Na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos às nações. Mas agora, vocês vão vender os seus próprios irmãos? Será que vamos ter de comprar de volta a esses também? Diante disso, ficaram calados, sem saber o que dizer. Então eu disse: O que vocês estão fazendo não é correto. Não deviam vocês andar no temor do nosso Deus para que as nações, nossos inimigos, não zombem de nós? Eu, meus irmãos e meus ajudantes, também emprestamos dinheiro e cereais a eles. Por favor, vamos parar de emprestar com juros. Por favor, devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas, bem como o 100º do dinheiro, dos cereais, do vinho novo e do azeite, que vocês estão exigindo deles como juros. Então eles responderam: Nós lhes devolveremos essas coisas e não exigiremos nada deles. Faremos exatamente o que você disse. Chamei, portanto, os sacerdotes e fiz aqueles homens jurar que cumpririam essa promessa. Depois sacudi as dobras da minha roupa e disse: Da mesma maneira que o verdadeiro Deus sacuda para fora das suas casas e das suas propriedades todos aqueles que não cumprirem essa promessa, e dessa maneira sejam sacudidos e fiquem sem nada. Então toda a congregação disse: Amém. E louvaram a Jeová, e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o dia em que ele me nomeou governador na terra de Judá, do 20º ano ao 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão a que o governador tem direito. Mas os governadores antes de mim tinham sobrecarregado o povo, e todo dia exigiam deles 40 siclos de prata para comprar pão e vinho. Até seus ajudantes oprimiam o povo. Mas eu não agi assim, por temor de Deus. Além do mais, participei na obra desta muralha, e nós não adquirimos nenhum campo. Todos os meus ajudantes estavam reunidos ali para a obra. Havia 150 judeus e subgovernadores que comiam à minha mesa, além dos que vinham das nações vizinhas. Todos os dias eram preparados para mim um touro, 6 das melhores ovelhas e aves. E a cada 10 dias, tínhamos todo tipo de vinho em abundância. Apesar de tudo isso, não exigi o pão a que o governador tem direito, porque o povo já estava sobrecarregado com o trabalho. Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus, por tudo que fiz em favor deste povo. Capítulo 6. Assim que se informou a Sambalá, a Tobias, a Gesem o árabe, e aos nossos outros inimigos que eu tinha reconstruído a muralha, e que não havia nela mais nenhuma brecha, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nas entradas. Sambalá e Gesem mandaram-me imediatamente a seguinte mensagem: Venha, marquemos para nos reunir num dos vilarejos do Vale de Ono. Na verdade, eles estavam tramando alguma maldade contra mim. De modo que enviei mensageiros para lhes dizer:
Estou envolvido numa obra grande e não posso ir. Por que a obra deveria ser interrompida enquanto eu me ausento para ir me encontrar com vocês? Eles me enviaram a mesma mensagem 4 vezes, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Então Sambalá me enviou seu ajudante com a mesma mensagem pela 5ª vez, com uma carta aberta na mão. Nela estava escrito: Ouviu-se dizer entre as nações, e Gesem confirma, que você e os judeus estão tramando uma rebelião. É por isso que estão reconstruindo a muralha. E segundo o que se diz, você será o rei deles. Além disso, você designou profetas para proclamarem em toda a cidade de Jerusalém a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essas coisas serão comunicadas ao rei. Portanto, venha para conversarmos sobre isso. No entanto, eu lhe enviei a seguinte resposta: Não aconteceu nada disso que você está dizendo. Tudo isso é invenção sua. Pois todos eles estavam tentando nos amedrontar, e diziam: Suas mãos cansarão da obra, e ela não será concluída. Por isso, ó Deus, fortalece minhas mãos. Então fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava confinado ali. Ele disse: Marquemos para nos encontrar na casa do verdadeiro Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, pois virão para matar você. Eles virão de noite para matá-lo. Mas eu disse: Será que um homem como eu deve fugir? Pode um homem como eu entrar no templo e continuar vivo? Não entrarei. Então percebi que Deus não o tinha enviado, mas que Tobias e Sambalá o tinham contratado para falar essa profecia contra mim. Ele tinha sido contratado para me amedrontar e me fazer pecar. Assim, eles teriam base para manchar a minha reputação e me humilhar. Ó meu Deus, lembra-te de Tobias e de Sambalá, bem como das suas ações, e também de Noadias, a profetisa, e dos outros profetas que vez após vez tentaram me amedrontar. A muralha foi concluída em 52 dias, no dia 25 de Elu. Quando os nossos inimigos souberam disso, e todas as nações ao redor viram isso, se sentiram muito humilhados e reconheceram que foi com a ajuda do nosso Deus que essa obra tinha sido feita. Naqueles dias, os nobres de Judá enviavam muitas cartas a Tobias, e Tobias as respondia. Muitos em Judá lhe haviam jurado fidelidade, pois ele era genro de Secanias, filho de Ará, e Jeoanã, filho de Tobias, tinha se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Além disso, sempre falavam bem dele para mim e lhe relatavam o que eu falava. Então Tobias enviava cartas para me amedrontar. Capítulo 7. Assim que terminou a reconstrução da muralha, coloquei as portas no lugar. Depois os porteiros, os cantores e os levitas receberam designações. Então deixei Anani, meu irmão, responsável pela administração de Jerusalém, junto com Ananias, comandante da fortaleza. Pois Ananias era um homem digno de muita confiança, e temia o verdadeiro Deus mais do que muitos outros. Portanto, eu lhes disse: Os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes de o sol esquentar, e os porteiros devem fechá-los e trancá-los enquanto ainda estiverem de guarda. E designem os habitantes de Jerusalém como guardas, alguns em postos de guarda e outros em frente às suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande. Haviam poucas pessoas morando nela, e as casas não haviam sido reconstruídas. Assim o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os subgovernadores e o povo para que fossem registrados por família. Achei então o livro do registro genealógico com os nomes dos que tinham voltado primeiro, e nele achei escrito o seguinte: E estes foram os homens da província que saíram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para o exílio. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. O número dos homens israelitas incluía os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372,
Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da casa de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arif, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, de Quefira e de Beerote, 743. Os homens de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 123. Os homens da outra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. E os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. E os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua, da casa de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita e os filhos de Sobai, 138. Os servos do templo. Os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tema, os filhos de Neziá e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão. Os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão foram 392. Os alistados a seguir subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, mas não foram capazes de comprovar a sua casa paterna e a sua origem, se eram israelitas ou não. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós e os filhos de Barzilai, que tomou uma esposa dentre as filhas de Barzilai, o gileadita, e adotou o nome dessa família. Todos esses procuraram os seus registros para confirmar a sua genealogia, mas os registros não foram achados. Assim, eles foram desqualificados para o sacerdócio. O governador lhes disse que não deveriam comer das coisas santíssimas até que houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. A congregação inteira somava 42.360, sem contar os seus escravos e as suas escravas, que eram 7.337.
E havia também 245 cantores e cantoras. Seus cavalos eram 736. Suas mulas, 245. Seus camelos, 435. E seus jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das casas paternas fizeram contribuições para a obra. O governador deu ao tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 tigelas e 530 vestes compridas de sacerdote. E alguns dos cabeças das casas paternas deram ao tesouro da obra 20.000 dracmas de ouro e 2.200 minas de prata. E o restante do povo deu 20.000 dracmas de ouro, 2.000 minas de prata e 67 vestes compridas de sacerdote. Então os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e alguns do povo, e também os servos do templo, e o restante dos israelitas, se estabeleceram nas suas cidades. Ao chegar o 7º mês, os israelitas já estavam morando nas suas cidades.